Olá, seja muito bem-vindo a mais um TaoriCast. E hoje nós vamos falar sobre um projeto que, olha, tem um lugarzinho especial no meu coração. Inclusive, fui convidada a participar e em ajudar a colaborar para que esse projeto se torne, que já é grande pela sua força e para o seu propósito, que é ajudar vidas. Mas antes de a gente falar mais sobre esse projeto, eu vou te deixar na curiosidade, nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui, que é do grupo Fitofórmula. Se você não conhece a Fitofórmula, é bom você conhecer agora, porque ela pode te ajudar a cuidar mais da sua saúde de maneira super natural, que são as fórmulas chinesas. São esses frasquinhos que estão em cima da mesa que vão te ajudar a cuidar mais da sua saúde. E claro, acesse aqui no QR Code para você saber mais. E se você ainda não tem um profissional da área da saúde para te ajudar e você busca esse profissional, busca aqui no nosso Guia Natural Saúde, que eu também vou deixar o QR Code para que você possa buscar mais informações sobre profissionais, prescritores da medicina chinesa. E também vamos falar aqui da Agência Taori e do nosso Espaço Taori, que é toda essa construção aqui que você está vendo, que proporciona essa grande experiência do Taori Cash e, claro, de toda a estrutura de marketing que você pode estar também aproveitando. Conheça aqui, vou deixar os arrobas aqui, produção coloca aqui os arrobas para que você possa conhecer mais. E claro, vamos começar agora apresentando as nossas convidadas, porque hoje eu tenho duas convidadas aqui, que é a Kelly Russani, que é terapeuta integrativa e mentora, e a Maki Soares, que é analista comportamental e também atua como coach empresarial. Sejam muito bem-vindas, meninas, a nosso TaoriCast. Obrigada. Prazer sempre muito grande estar junto com vocês, assim, com todo esse profissionalismo. Gostaria de parabenizar e agradecer, porque é uma oportunidade muito grande de mostrar aí para as mulheres, mostrar para o mundo o nosso desenvolvimento, o que nós fazemos aí e, de repente, um pouquinho dos bastidores também, né? Com certeza, Mac, com certeza. E antes, vou passar a palavra para Kelly. Tudo bom, Kelly? Seja bem-vinda. Obrigada, Viviane, pelo convite. Obrigada, Vitor. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu conheci esse espaço há algum tempo como convidada também de podcast aqui. Tivemos o prazer de trazer o evento para cá. Você veio com a Josi, né? Vim com a Josiane 2 vezes, e foi muito legal que quando eu cheguei lá embaixo, a menina falou assim, mas você já é de casa. Eu realmente me senti em casa. Ela falou, você já sabe onde que é, então você já pode ir. Então, para mim, é sempre um prazer e é sempre muito bom estar aqui. Eu me sinto muito, muito tranquila e muito à vontade de estar nesse espaço. Obrigada. Eu que agradeço a parceria, o convite também, né, para ajudar no projeto de vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, sobre vidas, sobre mulheres, sobre essa loucura misturada com missão de vida, misturada com um propósito, essa coisa que traz essa energia maravilhosa que foram todos esses eventos. E, bom, vou deixar vocês escolherem quem traz a palavra primeiro. Vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, a vida de vocês, como é que vocês chegaram, por que vocês tiveram ideia desse projeto, que a gente vai deixar aqui um pouquinho de suspense o nome, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Vamos falar, Viviane? Será que a gente pode falar já? Vamos deixar Olha, vamos dar um pouquinho de suspense. Primeiro vamos falar sobre o projeto, falar sobre vocês, como vocês chegaram nisso, sem falar o nome. E aí depois a gente conta aqui, ó, as novidades. Certo. Então, o Elas por Elas, né? Como nasceu? Coisa linda, né? Esse nome, ele surgiu pelo nós, né? As mulheres pelas mulheres. Então, foi a intenção, o propósito surgiu num certo momento, né? Que nós já tínhamos uma ideia, né? De trazer um propósito aí para o mundo, mas o que era, de que forma nós poderíamos ajudar? Nós ainda não sabíamos. A gente ia trabalhando, né? Íamos nos desenvolvendo, várias subidas e descidas para São Paulo, mentorias para nos desenvolvermos cada vez mais, e começamos nos trabalhando. E através disso aí, muito estudo, muita dedicação, nós fomos nos desenvolvendo cada vez mais para poder auxiliar as pessoas, né, em uma missão maior. Nós temos isso como uma missão maior.
e meio que inexplicável até, eu diria. Eu também acho que essas coisas se tornam... Quando a gente fala sobre missão, muita gente acaba não entendendo de fato o que até porque talvez não tenha encontrado a sua, né? E aí quando a gente fala, a gente parece que tá tudo muito doido, né? Mas é missão, eu também acredito que seja de missão, e agradeço, inclusive, por participar da missão de vocês, porque já se tornou a minha missão também. Ah, olha, coisa boa. Para mim, é algo muito mais profundo, assim. Eu tô no desenvolvimento humano há 27 anos. Eu via esse mundo como algo lá e eu aqui. O Elas por Elas parecia algo que era um sonho, como a gente sempre fala, né? Era um sonho. E no meio, quando a gente foi se desenvolvendo, sempre existiu essa vontade de trazer para essas mulheres a possibilidade de que é possível, independente de como você está, trazer a nossa história, trazer o nosso sonho, trazer o nosso conhecimento, mas trazer muito mais, que é algo muito nosso. Eu acredito que é uma verdade tão intrínseca, é tão profundo, que deu tão certo, que até nos surpreendeu. Em alguns momentos, nós ficamos muito surpresas, não pelo desenvolvimento do evento em si, porque isso nós já estamos preparadas há muitos anos. Para levar esse conhecimento, nós estamos preparadas. A nossa história nos trouxe até aqui. Para nós entendermos qual foi o nosso propósito, nós procuramos nos entender primeiro, saber quem nós éramos primeiro, desbloquear questões que nos impediam primeiro, para depois descobrir que o nosso propósito era realmente lidar com mulheres. Eu não lido só com mulheres, hoje eu atendo homens também na terapia integrativa e na reprogramação mental, mas a gente visualizava trazer uma possibilidade para essas mulheres pararem, olhar para si, entender o que elas têm de bom e, principalmente, eliminar o que estava impedindo de realizar, de dar pequenos passos. Então, hoje nós vemos que o evento é um sucesso, nós já conseguimos nos aproximar de mais de centenas de mulheres aí. Sim. E podemos levar isso, porque cada mulher dentro de casa, mudando dentro de casa, elas conseguem mudar a vida dos familiares também. Mundo, né? Então, se você vê aí, são centenas de pessoas que já estão vendo o resultado, e mais do que nunca, assim, eu acho que além de lindo, além de profundo, além de extraordinário, são os resultados que nós estamos vendo na vida dessas mulheres, tanto pessoal quanto profissional. Nós já temos aí resultados concretos. Então, isso é grandioso, pelo menos para nós. É uma coisa muito importante, né? Essa questão dos resultados, até porque todo projeto ele sobrevive, né, em relação na construção dos resultados, para não se tornar um projeto vazio, sem motivação, sem um propósito mínimo. E aí, uma coisa que a gente vem acompanhando, inclusive nos eventos, né, que vocês fizeram e eu pude acompanhar. E uma coisa que me chamou muito a atenção é sobre o perfil do público, né? O perfil das mulheres, é sobre quem que deve procurar o Elas por Elas. Quem são as pessoas, quando é que eu devo, né? Qual que é o sinalzinho que aparece assim na nossa mente? Agora eu estou pronta para passar por um processo desse. O que a gente precisa estar vivendo na vida para que a gente possa estar tendo esse despertar? O que vocês acreditam que é importante a gente prestar atenção, a pessoa que está ouvindo lá dentro de casa, fala assim, olha, será que eu devo participar desse evento? Será que é o momento? Quando é que eu devo procurar esse tipo de ajuda? Bom, são vários motivos que podem trazer uma mulher a participar, né? O que nós percebemos, algumas vieram por curiosidade, deixa eu ver o que essas pessoas estão fazendo, né? Outras vieram porque viram realmente... Nós tivemos relatos de pessoas que chegaram e falaram assim, nossa, por que você está tão feliz? Você está tão diferente?
porque eu vim de um evento. Então, nós tivemos alguns relatos assim. Mas, na verdade, eu acho que existe... Pode parecer meio viagem, assim, mas existe um chamado interno, né? Eu estou precisando mudar alguma coisa na minha vida. Pode ser o relacionamento. Tem pessoas que vêm com problemas de relacionamento. Tem pessoas que vêm porque não sabem se posicionar. Então, como eu me posiciono no mundo? Eu olho mais para o outro do que para mim. Então, o foco não está em si mesmo. Só que se eu não olhar para mim, eu não consigo viver verdadeiramente a minha vida, a minha trajetória. E a mulher, ela tem muito essa sensibilidade e essa obrigação, entre aspas, né, quase que uma necessidade de cuidar de todos e não olhar para si. Exatamente, o padrão comportamental da mulher. É um padrão comportamental. Sim. E a mulher, ela precisa fluir, né? O que eu tenho percebido mais é isso. Algo que está travando. Eu não sei o que é, mas algo está me travando nesta área. Qual área? Não sei. Não sei. Você, na verdade, quem vai saber é ela quando ela chegar. Né? À medida que vai acontecendo, elas costumam falar, poxa, eu nem sabia que eu tinha essa questão, esse problema para resolver. Eu senti aqui e eu já me sinto diferente. Então, é muito desafiador dizer o quê, mas tem vários padrões, tem várias coisas que a gente pode ir dando uns toques, porque cada pessoa vai se identificar com um detalhe, né? Uma dor, poderíamos dizer? Uma dor, e muitas vezes essa dor ela não é consciente. Então, eu não confio em mim, eu não tenho coragem, por exemplo, de fazer um podcast, né? Eu não tenho coragem de me posicionar para o meu marido, para minha mãe, eu não tenho... Já ouvi muita gente falar assim para mim, eu não tenho um raciocínio muito lógico para conversar, então fica com medo, acha que fala demais, enrola demais. São vários bloqueios mesmo, né? Sim. Então, assim, o que te bloqueia na sua vida? Ah, mas de que forma nós vamos fazer isso? Acho que a Kelly pode explicar um pouquinho mais, de que forma que cada pessoa... Só para não ficar falando demais aqui, né? Senão cada hora a gente vai tomando um pouquinho pra gente, né? Não, se eu for começar a falar, eu não deixo ninguém falar, então é melhor ficar quieta, né? Imagina, estamos aqui para bater um longo, bom papo. Ah, então temos tempo, tá ótimo. Quem são essas mulheres, né? Essas mulheres são aquelas mulheres que já viveram várias experiências na vida. O nosso público maior são mulheres 40+. Nós percebemos no perfil das mulheres que vêm para o Elas por Elas que são mulheres 40+. São mulheres que já estudaram, que trabalham, que são empresárias, de todas as áreas. Tem mulheres que são donas de casa por opção, então não é, ela é só para empresária, é só para... não tem um perfil para mulheres que querem se desenvolver e não sabem como o Mark já falou. Então, são mulheres mais maduras que já viveram uma experiência de vida. Algumas sabem os bloqueios, não sabem como mudar. Resolver, né? E outras não sabem que tem. Mas sabem que precisam, né? Sabem que precisam resolver alguma coisa internamente. Sabem que precisam resolver alguma coisa, ou na curiosidade, como muitas vieram, pelo convite, porque nós falamos que é um evento de inteligência emocional, que é um evento de network, que é um evento de conexão. Então, elas imaginam que vai ser uma palestra. Elas imaginam que vai ser um momento onde elas vão trocar cartão, onde elas vão se conectar com outras mulheres e falar do seu negócio, independente se são mulheres que têm o seu próprio negócio ou não. Então, elas vêm com essa ideia de que elas vão estar trocando entre as mulheres. De que é só isso. De que é só isso. Elas não fazem a ideia de que elas fazem parte do evento. De que elas vão vir e elas também vão ser a protagonista do evento. Isso é mais grandioso, se é que a gente pode dar spoiler. Acredito que sim. A gente pode dar spoiler, porque na verdade não tem segredo, o Elas por Elas. Não é um evento que nós damos, elas dão junto com a gente, elas participam junto com a gente. Nós trazemos uma ideia, nós trazemos todo o passo a passo, nós trazemos um roteiro, nós analisamos o que vai ser dito ali e o que nós acreditamos que vai ser bom para essas mulheres ser trabalhado ali. Mas elas participam de tudo.
Então, não somos nós as protagonistas, são todas. Por isso que elas saem daqui se sentindo tão grandiosas. Reconhecidas, né? Tão Poder reconhecidas, restauradas, renovadas, com ânimo, como ela falou, de onde você está vindo? O que aconteceu? De familiares perguntar, o que aconteceu? Nossa, eu vim de um evento que você não faz ideia. Então, o Elas por Elas, como a Mac falou, que é algo... Como foi a palavra que você usou? Não, você usou... parece meio... Calma, vamos voltar aqui. Gente, fugiu aqui. Fugiu Tá, também, mas vamos falar que lembra. acontecem coisas aqui que vão além das nossas expectativas, além do que nós planejamos, mas é muito maior do que nós gostaríamos, do que nós queríamos. E nós também chamado. O chamado. Eu acho que elas aceitam, na verdade, porque tem essa questão da frequência, elas entram na nossa frequência, então elas dizem sim, porque o inconsciente já sabe a verdade antes mesmo delas estarem aqui. Então o inconsciente sabe o que elas vão vivenciar aqui, por isso que elas dizem sim. Porque elas estão vindo aqui, porque de alguma forma o inconsciente dela já alertou, vai, porque é disso que você precisa. Então só vem aqui para quem precisa. Não vem quem quer. Vem quem precisa. Vem quem precisa. Que legal, muito legal esse... Que até tem um corte aqui. O Elas por Elas não vem quem quer, vem quem precisa. E quem está disposta. Quem está disposta à mudança, né? A mudança. Porque querer todo mundo... olhar, né? Querer todo mundo quer, né? No mínimo olhar, né? No mínimo... se olhar, né? Se olhar. Porque muitas vezes você não tem consciência. Muitas mulheres não têm a consciência de que querem mudar. Elas só sabem que tem algo ali, se sente. Algo ali dentro que não está te deixando avançar. Então, em algum momento você trava em qualquer área da sua vida e parece que fica aquele loop infinito, né? Isso, aquela repetição de comportamento eterno, né? Aquele ciclo e volta, e a vida te coloca uma liçãozinha, daqui a pouco você não passa nela e volta para a liçãozinha, e não passa na liçãozinha e fica repetindo ali. Você não sabe e aí por quê, começa aquele jogo mental mesmo, né? Aquele de quem nunca, né? Ficar se criticando, se julgando. Por que eu não consigo? Por que eu não faço? Porque só comigo não dá certo? Né? Só comigo. E aí você começa a se diminuir, né? E se comparar como muito inferior, porque você não conseguiu avançar. Então acontece isso muito com as mulheres. Eu não consegui avançar, quem nunca, né? Eu também, Kelly também, todo mundo, né? Todos nós paramos, Todos nós. né? Nos bloqueamos em alguma coisa, talvez até, nem sei se eu devo trazer essa conversa aqui, mas as crenças, já né? tava na minha cabeça que Sim. crença segura, Kelly, não fala de crença, Kelly, não. Mas não tem como não falar do bloqueio, de não falar de Elas por Elas, se a gente não trazer um pouquinho essa ideologia, essa ideia, né, do que são as crenças. Então conta pra gente o que são as crenças, o pessoal lá de casa, que não sei onde você tá me assistindo, onde você tá me escutando, mas as crenças, elas são, poderíamos dizer que elas são responsáveis 150.000% dos nossos problemas. Todos. Existem as crenças fortalecedoras, existem as limitantes. Crença não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com essa área espiritual. Crença tem a ver com tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você aprendeu. Não existe lógica. Crença não é lógica. Eu ouço muitas vezes, mas não tem lógica eu pensar assim. Mas não é lógico mesmo. Não é para ser. Né? Não é para ser, porque foi aprendido na infância a você vivenciar as situações da sua vida daquela forma como você aprendeu. Tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu e sentiu, como você interpretou aquela situação. Então, não é apenas vivenciado dentro de casa, mas em todos os lugares. Escola é um lugar de construção, né? É um lugar que você acaba tendo muita fábrica de crenças. É uma fábrica de crenças. É uma construção, né, de crenças. Eu vejo. A gente tem filho. Sim. Tem filho. Sim.
Tenho filho, e mesmo que a gente tenha passado por essa escola de construção de crenças, nada melhor do que assistir alguém sendo construindo as crenças. E meu filho vem para casa muitas vezes com algumas construção de crenças que eu até, por estudarmos todas aqui em algum nível comportamento humano, né? Sim. Todas nós estudamos, eu brinco que meu filho virou um grande laboratório. Virou um grande laboratório para ajudar ele a construir as crenças melhores do que a gente construir nossa vida. E eu vejo como ele chega em casa com umas crenças, com uns pensamentos. Eu falo, meu, de onde você tirou isso aí, gato? Eu atendo no consultório pessoas que com traumas muito grandes de situações na escola, onde passaram situações constrangedoras ou não, mas elas interpretaram que foi constrangedoras e hoje não tem iniciativa, não tem coragem, não acreditam que podem, por exemplo, se apresentar. Num palco, num palco, ou vir aqui, ou apresentar um trabalho na escola, ou apresentar um trabalho na empresa. Eu atendo uma moça que ela tem um potencial gigantesco, mas por questões de crenças de identidade, aí entra identidade, capacidade e crença de merecimento, ela não consegue apresentar em reunião projetos onde eu tenho certeza que ela seria muito mais bem vista, mas por causa de situações. Então, crenças é tudo aquilo que te limita, que você acredita que você não consegue. E aí entra várias, que muita gente já sabe, que dinheiro não cai do céu, que homem é tudo igual, casamento não é legal, não funciona, para mim é tudo difícil. Eu tinha uma que eu dizia que para mim tudo era difícil. Era difícil. Mas não precisava continuar se tornando, e se tornava cada vez mais pela quantidade de vezes que eu falava e acreditava naquilo. Então, tem lógica você acreditar que tudo na sua vida é difícil? Olha, eu acho que tem a lógica pior do que a gente escolher sempre o mais difícil. É tão lógico que eu tenho essa crença, tá? Tenho essa crença, eu tenho que sempre estar me policiando, porque não é só tão lógico a gente sempre achar que é o mais difícil, mas a gente sempre escolhe também o mais difícil. Eu escolho o mais difícil, a atividade física mais difícil, o esporte mais difícil, o instrumento musical mais difícil, o caminho mais difícil, e é uma escolha inconsciente isso, né? É uma escolha inconsciente. Esses dias você falando me lembrou, semana passada mesmo, eu estava numa empresa e aí eu estava fazendo a análise de perfil comportamental de toda a empresa, né? E uma das pessoas falou assim, porque para mim é tudo difícil, até para eu tirar férias é difícil. Aí eu comecei a conduzir a conversa, entender de onde vinha essa história de tudo é difícil. E aí a pessoa me trouxe isso, falou, olha, realmente, agora que me caiu a ficha, o meu pai sempre falou, se não for difícil, as coisas não têm valor. Então, sempre que alguma coisa ia acontecer, ela falava, tá difícil, então vai ter valor. Se tá difícil, vai ter valor. Isso acaba construindo, mas como que eu vou mudar essa crença? Tem várias formas de mudar a crença, né? Repetição, o cérebro entende. Por quê? Porque se formou uma sinapse neural. Né? Se formou um caminho ali no cérebro. Esse caminho é o que está acostumado o que o cérebro está acostumado a vivenciar, é a verdade pura, né? E é a verdade pura que o meu cérebro entendeu com verdade. Verdade para mim. Verdade pura é para mim, sim, né? Sim. E aí desconstruir isso é muito incômodo. Porque muitas vezes, quem falou isso? Às foi vezes uma pessoa que eu amo e que me ama. Confia muito, né? Que a verdade é a realidade. É o meu líder. Então, assim, é uma pessoa que me colocou no mundo. Quem me ama mais que meu pai e minha mãe? Ninguém. Ou algumas pessoas podem não ter tido essa experiência, né? Eu tô dando esse exemplo. Cuidadores, sim, né? Ou a pessoa que representa aquele papel na vida dela. Né? Só para não ficar uma coisa fechada, né? Então, assim, como eu vou mudar essa crença? Primeiro entendendo, né? Olhando para ela. Identificando também? Identificando. Você tem que identificar a crença
entender de onde ela veio, mas tem algumas ferramentas que são utilizadas, eu não gosto muito da palavra ferramentas, né? Mas é como é conhecido aí no mercado. Tem alguma dinâmica, algumas dinâmicas, algumas ferramentas que sem a pessoa entender que tem aquela crença é possível ressignificá-la. Tá? Então, ainda mais quando estamos em grupo. Por quê? Porque muitas vezes uma das mulheres enxerga algo na outra e olha e fala assim, nossa, então minha vida é um mar de rosas, eu tô reclamando do quê? Sabe? Então assim, tá vendo? Outras pessoas têm problemas também. Também. Então eu não posso me dar ao luxo ou achar que tá normalzinho eu estar nessa condição. Então a pessoa de repente vira, mudou, puf. Então tem crenças que mudam muito rápido, tem outras crenças, depende se é a crença mãe, aquela que é a mãe de todas as outras crenças. Se você consegue chegar naquela crença, e aí é individual de cada pessoa, aí desconstrói um monte de coisa, a pessoa vai para frente, a pessoa avança. Lembra que lá no começo eu falei, muitas pessoas chegam porque elas não conseguiram avançar em alguma coisa na vida, elas bloquearam, elas tiveram um bloqueio. E esse bloqueio, geralmente, ele vem das crenças. Então, assim, é lindo, né? E é uma conversa que daria pra gente passar, assim, 10 horas falando sobre crença, né? Tem uma, por exemplo, Viviane, só para complementar, que eu tenho certeza que em algum momento, não sei se vocês ainda passam, já passaram, é de acreditar que você trabalhar demais, você se esforçar muito, você tá muito cansada, é sinal de produtividade. Isso é muito errado, né? Eu trabalhei demais, parece que, eu vou falar por mim, que existe um orgulho de dizer que você está exausta, como se você estivesse dizendo para o outro assim, eu trabalhei demais. É uma maneira de ser reconhecida, você acha? É uma maneira de ser reconhecida, óbvio, mas também é uma falsa ideia de que você produziu muito. Se você não está cansada, você não produziu muito. Você tem que estar muito cansada para ter produzido demais. E se você fizer uma análise no final do dia, você vê que a sua produção, praticamente, talvez você não terminou nenhum projeto que você começou. Talvez você não finalizou nada do que você começou. Do que tinha que ser feito. Eu estou falando de pequenas atitudes. Estou falando de não terminar de lavar aquela louça. Tá lavando a louça, você para de lavar a louça para ir mexer no fogão, para mexer na máquina de lavar, para ir varrer a casa. Quando você olhou, você não terminou nem... Eu tô falando de pequenas coisas. Os detalhes, né? Detalhes. Eu não tô falando de coisas... eu tô falando de empresa também. Eu tô falando de situações com você. Livros que você não termina, curso que você compra e não faz. Situações... Aí entra a procrastinação, que aí já entra uma outra questão. Mas assim, eu fiz coisa demais. Fez e terminou o quê? Começar e terminar, o famoso a disciplina, entraria aqui? Disciplina, priorização, delegar aquilo que você, de repente eu não gosto de fazer aquilo, mas eu tenho que fazer, mulher tem que fazer, né? Então cabe a mim fazer, ninguém vai fazer tão bem feito. Esse pensamento aí é péssimo, né? Eu falo, vai fazer melhor que eu. Especialmente autoritarismo. Eu faço melhor do que todo mundo. Se eu não fizer, ninguém faz. Graças a Deus, já passei não tem, esse aí eu não sofro mais. Inclusive, se você quiser fazer, faça do seu jeito e a gente fica aqui assistindo pra ver o que vai dar, tá bom? Porque você não conhece meu marido, é porque você não conhece meu filho, é porque você não conhece meu patrão. Você tá falando isso porque você não sabe. Sempre alguém tem culpa, menos eu. É um negócio muito doido. Sempre alguém é responsável, menos eu. E o que você tem feito? Quanto você instruiu o seu filho? O meu filho tem 8 anos, mas desde os 6, eu já ensino ele a guardar as coisas dele, eu ensino ele a dobrar as roupas, eu ensino ele a pegar material escolar, eu ensino ele. E também não adianta você falar, você tem que mostrar. Tem que mostrar. A organização primeiro vem de você. O meu filho já até cozinha, gente. Ele vai fazer 14 anos e ele cozinha, sabe fritar um ovo, sabe fazer um bife, sabe arrumar as coisas. Inclusive, ele acorda sozinho, vai pra escola, vai de bicicleta. Eu falo, olha, você já tem idade para fazer muita coisa. E eu acho que o ano que vem, meio períodozinho, se tudo for acontecer, vai começar a trabalhar na empresa também. Mas é isso, você dá a autonomia para eles também. Porque a criança, quando ela é
ela é protegida demais, ela se torna insegura. Com certeza, com certeza. Toda criança que é muito protegida, toda criança que os pais estão sempre em cima, tem muito medo da criança se machucar, tem muito medo. O pai antecipa o que pode acontecer com a criança. Se você subir aí, você vai cair, você vai se machucar e vai sangrar. Você não dá nem a possibilidade da criança passar por aquela experiência e ter realmente noção. Porque ele já falou assim, meu pai, estou falando pai, mas assim, o responsável, já antecipa, não permite que a criança, eu não estou dizendo que é para deixar seu filho se machucar, mas dê a ele a possibilidade de entender de testar, como que as coisas de acontecem. Testar. Concordo. Não acende o fogão, porque você pode se queimar e é perigoso. Não chega perto do fogão porque tem panela, isso sim. Mas eu vejo situações de pessoas e as crianças crescem totalmente numa redoma, insegura. né? Com certeza. Ficam inseguras mesmo de tudo. Você acha que é uma grande quantidade de pacientes que chegam lá para você em relação a esse padrão comportamental? Existem muitos pais que querem que eu atenda os filhos adolescentes. Eu atendo 4 adolescentes que, na verdade, tem que atender os pais. Sim. Eu também acho. Sempre, também né? acho. Na verdade, eu faço. Eu tenho um filho de 14 anos, eu sei muito bem o que eu tô falando. Eu tenho um de 8, eu sei. Tem os dois lados aí. Eu tenho um que tá entrando na adolescência, que eu viro para ele, eu virei para ele e falei assim: eu tô tendo que reaprender a te conhecer, porque eu não tô conhecendo mais você. Você tá sendo meu laboratório para entender Falou a mesma coisa para ele. Agora ele... Aí entra a questão já cerebral, que agora ele já tem o cognitivo, já está formando, enfim. Mas são os hormônios, são o comportamento, então para mim também ele está sendo um laboratório. Exatamente. Porque ele tem um comportamento diferente daquilo que ele sempre teve. E a gente tem que mudar o nosso comportamento como Sim, mãe para poder aprender a lidar com o novo comportamento dele. E a maioria das pessoas não entendem esse processo de transformação, de que você também tem que se transformar junto com o seu filho a cada fase dele. Eu acho isso uma riqueza de desenvolvimento humano que a maioria das pessoas perdem ao longo, não conseguem ter, né? Aí entra naquela linha, né, Viviane? A escola é obrigada, a escola educa, a escola ensina. Quem educa são os pais. Então você terceiriza a escola para a escola educar, você terceiriza para as pessoas educarem, acreditando que eles têm que fazer, e aí o seu filho chega uma hora que ele passa por situações, aí o terapeuta, o psicólogo, né, nós temos que ajudar. Aí ajuda meu filho, mas a base está lá toda. Educa aí pra mim, né? Me ajuda aqui, porque eu não tô conseguindo lidar com meu filho, nunca conseguiu. E assim, acho que o pior também, né? Eu passei por isso, né? Eu devo muito ao meu filho, porque assim, eu achava que eu estava agindo muito certo, mas eu estava agindo em uma outra época, com as crenças da época que eu fui criada. Então, não bate, sabe? As coisas não dá para equalizar, não dá para tem um conflito ali. Geracional, tudo, né? O mundo mudou tanto, gente, é totalmente diferente. Muito. Né? E aí, eu diria, não trazer para o presente, olhar para as nossas crenças, nossas antigas crenças e ver se elas funcionam hoje, faz todo sentido para o nosso meio. É aí que a gente fala que ele muda o seu meio. Por quê? Porque não dá para eu continuar. Por que eu não tenho resultado? Porque você está usando alguma coisa que não está funcionando e você está insistindo naquilo. Exatamente. Não está querendo olhar, ou está com orgulho, né? Ou tem um orgulho, um ego ali que está gritando e inflamado, porque isso funcionou para mim. E assim, é triste hoje, eu entendendo toda essa parte do desenvolvimento humano, né? Ver que isso é carregado não só em casa, né? Não só acontece isso dentro de casa, mas como acontece nas empresas. Isso vai para as empresas. Por quê? Porque tem alguém lá que é um líder e que a pessoa reflete esse líder como pai. Só que aquele líder ali não é aquele pai, aquela mãe que protegiam, por exemplo, né? Dando essa situação hipotética. Não é aquela pessoa, aquele pai, aquele mãe que protegiam. Ele quer resultados. Mas eu não consigo, porque eu fui protegida. Então eu não consigo avançar.
E se eu avançar e ele brigar comigo inconscientemente, tá? A gente tá indo mais profundo sim, aí, sim, né? a gente faz esses comportamentos mentais de maneira... são modelos mentais de como a gente pensa. Modelos mentais. E essa conversa interna que acontece de maneira automática e inconsciente num reflexo das ações do externo, né? É um negócio muito... E trazendo resultados que não estão mais atualizados. Gente, tudo foi atualizado. Tudo. Tudo. Né? A gente está na era do chat GPT. E tem gente falando assim, meu pai sempre fez isso comigo, sei lá, se meu pai, né, não é o meu caso, mas meu pai me deu um tapa na cara, por que eu não posso? Meu pai me colocava de castigo, por que eu não posso? Meu pai me liberava, ou ao contrário, meu pai me liberava e deixava eu fazer o que eu queria, eu não quero fazer igual. E aí trava demais. Então, tem que tomar muito cuidado e tem que ter essa abertura, né, de que meu pai, minha mãe, né, de querer enxergar. Apanhei e não morri. Apanhei e não morri. Não morreu por fora, mas morreu, choro. Mas morreu por dentro, né? Eu sempre fiz assim. Sempre fiz assim. Então, assim, é injusto com a pessoa, nos dias de hoje, a gente usar das falas de 30, 40, 50 anos atrás. Não faz sentido. E aí começa a dar um problema geracional mesmo, como você falou, né? Um conflito entre gerações, que isso vai trazendo o quê? Crenças desatualizadas para aquela pessoa. Sim. Que está nos dias de hoje. E aí ela vai começar a ficar não entender o que está acontecendo com ela, e isso vai trazer as consequências na vida adulta. Então, assim, se nós começarmos como pais, mães, principalmente as mães, porque nós falamos muito de mulheres, mas por quê? Porque as mulheres é o nosso nicho, mas porque nós sabemos que a mulher, ela muda uma casa, ela muda o filho, ela muda o marido, ela mudando, ela muda o meio. Ela muda o meio. Se ela não cobrar, se ela só com a sua própria mudança, né? A gente tem a mulher, ela tem a capacidade de mudança muito forte, porque ela abraça tudo e todo mundo, né? Sim. E essa força de compaixão, eu diria que a compaixão é a energia emocional, né? Porque também não é só uma energia, é um estado de espírito, é a mais forte que tem de mudança. Sim. Até que se você mentaliza com compaixão, o nível de cocriação é muito rápido. Já alguma vez, eu tô falando de experiência própria, né? Depois que eu aprendi a fazer cocriação de maneira até muito mais intencional, trazendo as emoções para entendendo mais quais emoções a gente deve acessar no momento, às vezes que eu consegui fazer uma compaixão genuína e cocriei, mas é tão instantâneo o negócio, tão instantâneo, que só que é difícil ter compaixão genuína, né? Eu vejo que a gente fala muito de empatia, né? Esse nome tão usado, tão na moda. Tá? Eu acho que a empatia sem a compaixão não serve de nada. Concordo com você plenamente. Acho que a empatia é algo, eu me colocar no lugar do outro. Que bonito. E o que você faz para poder tentar ajudar esse outro a sair desse lugar? Aí tá? Essa é uma visão minha, uma forma que eu consigo me perceber. Sem a compaixão, eu não consigo fazer o movimento de tentar lá e ajudar aquela pessoa de alguma forma. Olhar. Sim. E eu acredito também que quando você tem a compaixão, você tem o olhar sem julgamento. Também, com certeza, com certeza. Literalmente, né? É uma expressão divina, eu acredito, a compaixão. É um negócio muito... você realmente entender o outro de uma maneira profunda, genuína, e que você realmente se consegue se colocar naquele lugar, sentir a dor e tentar evitar que isso aconteça. Também acho que é uma das principais emoções aí que deve ser trabalhada, e é uma das coisas que eu senti muito quando eu estava no evento, é essa compaixão, olhar para aquelas mulheres, né, e para nós todas de uma maneira muito integrada ali, aquela energia, e todo mundo se identificando. Foi uma coisa muito pura, podemos dizer assim. Parece uma utopia falar assim, dessa forma. Elas não devem passar por problemas, elas não sabem, né? Parece que quando alguém que vai ouvir a gente falar, parece que é algo tão bonito. Não é tão simples e não é tão fácil. Nós não chegamos aqui passando por um caminho neural tão simples assim. Não. Mas
Muito pelo contrário, muito né? pelo contrário, muito pelo contrário. contrário, né? Por Quem isso conhece nós um pouco, fazemos isso. por isso que nós Porque também nós entendemos. trazemos Exatamente. o Elas por Elas. Justamente, quando você trouxe isso, me veio que cada mulher que vem no Elas parece que realmente é um elo. Uma completa a outra, você já percebeu? É verdade. Que não tem nada, não tem acaso, não existe acaso, não existe Sincronicidade coincidência. é tudo, né? Sim. Exatamente, não existe coincidência, tudo é providência, a Bíblia já diz isso, e a física quântica diz que já está tudo determinado, Tudo já está tudo interligado, isso. já é a lei do entrelaçamento. Isso. Então, se você veio, se é porque você já recebeu esse chamado, você sentiu que você deveria, e alguém que está ali tem algo para você e você tem algo para aquela outra pessoa. Com certeza. Eu com acho certeza. que é por isso que o Elas traz muito essas mulheres que não se conhecem, elas saem daqui com a sensação de que elas já se conhecem desde a infância. Eu não sei se você percebeu isso, você ouviu, né? Elas saem se achando as melhores amigas. Elas saem olhando uma para a outra com compaixão. O olhar para elas, elas choram com a dor da outra. E elas... Até arrepia, ó. Até Eu já me arrepiei umas duas vezes. Até arrepia falar disso. Não é verdade? É poder da conexão, você que estava né? fora. Ô, Vitor, você como homem, você conseguiu perceber algo? Olha eu botando os outros no meio da conversa. O Vitor já é de casa aqui, é nosso host também, ele vive aqui no Mas programa. assim, a Viviane tá aqui, parece que... ela tá aqui que foi algo que nós conversamos antes. Não foi. Não foi. Nós não combinamos nada, mas olha, por isso que eu tô pegando ele. Você olhando de fora, assim, disso que nós estamos falando, o que você conseguiu perceber? Olha eu botando os outros no meio. Eu adoro fazer isso. Vocês estão falando do evento. Do evento das como mulheres. Saem, né? Eu concordo com isso que você disse. Elas saem parecendo que já se conhecem há muito tempo. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, de verdade. Eu acho que deve ter um momento também delas... que elas se olham, né? Que vocês fazem isso no evento. E é muito bonito. E eu acho que isso aproxima uma da outra. Gera uma conexão muito forte, exatamente. Né? Eu acredito que, inclusive, a gente poderia categorizar, trazer um nome para isso, de como se fosse uma porta, né? É a porta que você abre, a outra abre e os seres se conectam. E aí você gera essa conexão profunda. E como a gente tem uma conexão de crenças, né? Você tá trabalhando os processos de crença, modelos mentais, por similaridade, que nem a física mesmo, né? Que faz a similaridade, conecta os fios, por ser um fiozinho de cobre, com outro fiozinho de cobre, conecta e pronto, com aquela energia a gente se conecta e começa todo mundo se identificar, pensar da mesma maneira, cria ali uma atmosfera, uma energia muito forte e ali sai diversas conexões profundas, como vocês estão falando. Né? Eu acho que a palavra do Elas é conexão, né? É conexão. E assim, na verdade, quando nós começamos, nós só sabemos que nós queremos ajudar como nós fomos ajudadas, né? Como nós nos dispusemos, lógico, nós quisemos fazer isso, né? Um dia nos conhecermos e eliminar aí e também tivemos muita conexão com muitas pessoas. E mais, Maqui, nós quisemos fazer além daquilo que nós gostaríamos que tivesse feito com a gente, não fizeram. Perfeito. Porque, né, explicando isso, esse adendo da Kelly, né, o que acontecia? Nós saíamos do evento com aquele gostinho de falta alguma coisa. Eu não aprendi tudo. Eu não tenho um acompanhamento. Então, o que eu faço depois do evento? O que eu faço depois disso? Então, por isso que nós começamos até com essa reprodução do evento de tempos em tempos. Por quê? Porque para que as pessoas tenham esse acompanhamento e não parem. Uma melhora contínua. Uma melhora contínua. E para que elas possam estar sempre se sentindo acolhidas e sempre pertencendo ao grupo, todas aquelas que quiserem. Então, nós temos aí grupos exclusivos, para que elas possam estar não só compartilhando o que teve de bom em cada evento, né? São lindos os depoimentos após cada evento. É gratificante demais.
E uma vai estimulando a outra a olhar para o positivo, a olhar para como eu entrei, como eu estou. E isso a gente tem que aprender para a vida. A gente não tem que aprender só por conta de um evento. Com certeza. Não é um evento, gente. É a vida. É o olhar para o positivo, porque o nosso cérebro ele vai sempre estar nos levando a dar por proteção, para tentar nos proteger, trazendo a gente para poder olhar para o negativo, porque olha, cuidado, isso pode acontecer, olha, cuidado, prevendo o futuro, né, gerando ansiedade, ou olhando para trás, como foi no passado, eu não quero acontecer isso de novo, então eu vou me blindar, eu vou me fechar em copas, não quero que isso aconteça de novo, então isso tudo é uma proteção, e aí o que acontece? Nós deixamos de olhar o belo, nós deixamos de comemorar pequenas vitórias grandes. Nos permitir vivenciar situações que vai nos trazer felicidade, porque nós acreditamos que nós, de forma inconsciente, não merecemos aquela passar felicidade. por aquilo. Exato. Ou a gente até é permissiva excessivamente ao ponto do outro ferir você, porque você não consegue sair dali. Não dar limites, né? Esses extremos, eu sempre falo desses excessos e deficiências, e eu acabei entrando na área do comportamento humano, até por conta da medicina chinesa e tal, e isso veio de uma maneira muito interessante na minha vida, e quanto mais eu converso, né, com diversos profissionais que abordam esse tema, eu venho percebendo que o grande propósito, né, do desenvolvimento humano é as pessoas aprenderem a fazer esses processos interpretativos de quando que elas estão ou lá num extremo ou lá num outro extremo. Que elas não conseguem enxergar, porque ou você é extremista demais, permissivo demais e deixa todo mundo, né, te tacar pedra, te usar e você quer ser a boazinha porque você quer agradar todo mundo, ou não, ou você se fecha pra todo mundo porque ninguém presta, porque ninguém vale nada, porque todo você mundo quer tá assumir errado, o controle, quer fazer tudo porque só você que faz, ninguém faz como eu. Igual. Então, você veja que são sempre esses dois extremos. E eu posso dizer que o evento, ele é exatamente essa interpretação de você entender qual extremo você tá e te ajudar a caminhar mais para esse centro, né? Podemos dizer isso. Colocação, nossa, adorei. Independente de como você está na vida, qual a sua classe social, qual o seu nível de escolaridade, independente. O Elas é um espaço aberto, onde você é extremamente bem-vinda, é acessível, financeiramente falando, é um espaço acessível, onde nós trazemos tudo aquilo que nós temos de melhor internamente, que nós aprendemos de melhor, para poder transmitir para essas mulheres, agora com melhor espaço, agora com melhor espaço, confortável, um lugar lindo, que bom, confortável, acolhedor. E vamos fazer muito mais. Grandioso, profissional, um lugar onde nós até falamos... Uma equipe fantástica. Uma equipe fantástica que nós nos sentimos nos grandes eventos. Mas nós porque o nosso evento já é grande. Os grandes eventos que nós vamos em São Paulo e nós achávamos que não chegaríamos tão rápido, olha já chegamos e já olha a crença, olha a crença. Tínhamos mesmo, estamos quebrando ela cada vez mais. Com certeza. E estamos nos surpreendendo, inclusive. Com certeza. Viu? O que eu vou falar agora? Tá na hora da gente contar a novidade. Tá na hora da gente conversar aí com quem tá assistindo a gente ou nos escutando. E nós temos aqui o Elas por Elas, passou por um processo, podemos dizer que é um processo? Um processo, bom processo. Bom processo? Passou da infância, da adolescência, está na vida adulta, se profissionalizou, cresceu. Já tem um posicionamento? Já tem posicionamento, tá maduro, tá seguro, tá certo do que quer, tá certo, já tem a certeza para que veio. Exatamente, agora já tem até nome próprio. Agora nós temos um nome próprio, o nosso nome, né? Agora nós temos uma grande novidade aí, que nós analisamos muito, pensamos muito, e trouxemos esse nome justamente por isso, por essa conexão. Por quê que nós quisemos fazer? Porque era para elas.
era por elas. Então, o nosso nome, vamos lá, Mark, podemos falar? Por favor. Juntas? Então, nós unimos e o nosso nome hoje, do Elas por Elas, como Elas por Elas cresceu. Então, o Elas por Elas hoje, para vocês, se torna Só por Elas. É isso, gente. Essa é a grande novidade. Essa é a novidade. Inclusive, vou pedir aqui para a edição colocar aqui, ó, o slogan Só por Só por elas, elas. tá? Lindo. Edição Porque coloca aqui. é só por elas. De cara nova, como que é? Nome novo, Nome novo. site novo. Site. Nova identidade. E muita coisa para acontecer. E muitos projetos aí, muita... Né? A gente não para, né? A Não gente para. Tá Graças querendo... a Deus. Nós crescemos É muito juntos. bom. Acabamos de falar, né, Mark? Nós Sim. não imaginávamos a crença de que chegaríamos num espaço como esse, tão profissional, tão grandioso, de uma forma tão rápida, né? Como muitas vezes nós ouvimos, não é que as mudanças acontecem rápido, as mudanças acontecem rápido para aquelas pessoas que se prepararam para receber essas mudanças. Exatamente. Eu sempre falo assim, eu falo isso dentro da empresa, olha, a oportunidade, ela não surge, ela não é algo que acontece Do nada. do nada. Ela é uma construção. Exatamente. E se você não estiver preparado para a oportunidade simplesmente passa e você fica Você olhando, perde. ai, passou, eu queria tanto, mas era o meu maior desejo, mas eu não estava pronto para a oportunidade. Então, eu falo assim, quem aqui já tem passaporte? Eu tô indo lá pra Coreia, gente, eu vou fazer um negócio. Quem aqui tem passaporte? Ah, eu tenho, o resto não tem. Falei, não. E se eu precisar de alguém que vá comigo para a Coreia do Sul, hein? Você está preparada? Você tá pronto? Você tem o Sim, passaporte? É isso aí. Sim. Então, gente, a gente tem que estar pronto, corre para estar pronto. Exatamente. Olha e já fica pronto. Então, eu acredito que o Só por Elas, Só por elas. Só ó. por elas. Só Só por elas. aqui, ó, Só Ó. por Elas, ele seja exatamente esse algo onde você vai ter a oportunidade de se preparar para o que a sua vida tem para te Exatamente. dar, né? Então, Exatamente. só por elas, conexão, network, liderança feminina e gestão de emoções. É isso aí. É Esse o que nós é precisamos. o só por elas. A física quântica, ela fala uma coisa, Viviane, que todas as coisas são possíveis a todos igualmente. Acessa aqueles que estão mais preparados. Tudo está Então disponível, tá né? tudo aqui. Tudo Concordo. está disponível. Tá. Adoro física quântica. O só por elas está aqui para você. É só por você, só para você, só por elas. Você só vai dar o passo para entender o que é se você está preparado para isso. Se você quiser, se você está preparado. Então, se você quer, se você está preparada, você vem, esteja disposta a se surpreender e sair daqui de forma renovada, restaurada e mais, com resultados surpreendentes, porque nós temos depoimentos grandiosos maravilhosos. de pessoas que estão mudando a vida profissional, mulheres que compraram o ponto do seu negócio, que estão há anos em pontos alugados, que foi no primeiro que elas tiveram uma resposta de comprar o seu ponto. Nós não estamos falando de coisa pequena, nós estamos falando de valores altos. Com certeza. Estamos falando de mulheres que não apresentavam o TCC na escola, mas vieram se apresentar aqui, que não tinham coragem de apresentar o seu trabalho, hoje já estão fazendo vídeos falando do seu trabalho. Medo do julgamento, Medo né? do julgamento, mulheres que já estão melhores relacionamentos em casa, né, Mark? Sim. E é engraçado, sim, né, que algumas pessoas podem escutar e falar e pensar assim, tá, mas essa que teve um ponto, né, que comprou um ponto, que ganhou dinheiro, aquilo ela desbloqueou essa parte veio financeiro. Outras podem pensar, mas aquela que foi lá na frente falar não é um resultado tão expressivo. Ai, Quem disse que não? Claro que é. Nossa. Né? Para Claro cada que é. pessoa, cada pessoa sabe a dor que é Mac, travar em qualquer você sabia? sentido, né? você sabia que o medo de falar em público é o maior medo da população O maior mundial? medo do ser humano é o medo do Sim. Então, glossofobia. é.
Glossofobia, acho Só que que é algumas isso. pessoas, para não enxergar isso, lembra que eu falei das pequenas vitórias? Seja pequena, seja grande, não importa, não é o julgamento do outro que vale. É o que a pessoa está sentindo. E aquela é a grande mudança que vai dar a grande virada de chave na vida da pessoa. Exatamente. Né? É sobre isso, né? É sobre isso. Então- Por que eu digo isso? Porque eu tinha esse medo de falar em público. Eu tinha esse medo. Era aquela pessoa que falava muito baixo. Eu queria agradar sempre o outro. Não pensava em me agradar. Né? Hoje não. E olha como a postura muda. Olha como, Sim. né, a gente engrandece. E só quem está passando por um processo desse sabe. E aquela pessoa que já nunca teve essa crença pode ter essa ideia de que são poucas pessoas, né? Mas tudo bem. Que pode ter essa ideia de que, simples, né? Parece simples. Não é. Mas não é, mas é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito É profundo. glossofobia mesmo, medo de falar em público e de se expressar verbalmente. Muitas mulheres que foram convidadas, falaram, eu não vou ter que me apresentar não, né? E são mulheres extremamente bem-sucedidas, tá? Eu falei, no Elas por Elas, você não é obrigada a nada. O evento é seu, como nós falamos aqui desde o começo. Você é a protagonista, você faz parte do evento, mas você não é obrigada a nada. Mas muito pelo contrário, muitas vezes elas acabam fazendo coisas que elas mesmas se surpreendem. E todo mundo se apresentou, todo mundo quis, daqui a pouco todo mundo estava tão animado, querendo todo mundo pegar o microfone, falar, abraçar. E é isso, eu acho muito interessante. No segundo, né, todas elas foram lá na frente falar. Todas elas. Todas, E assim, uma foi se emocionando. Nesse também, no último também. No último teve. A gente tá dando spoiler demais. Não, mas assim, só vem. Só vem. E nós já temos data pro próximo evento? Porque tem anotado aí o próximo? 28 de março, né? 28 de março. Foi 28 de março que nós. Peraí. Viviane. Vamos ver aqui. Olha o suspense de novo. Não, foi... Na verdade, nós estamos pro último final de semana, dia 27, última semana, 27 ou 30, né? 28 já tem... É verdade, já tá pra última semana. Tá pra última semana de março. Última semana de março. Então, fiquem ligados. Inclusive, acesse aqui o site para vocês já ficarem sabendo por tudo que vai acontecer nas próximas semanas, porque a gente vai soltando, inclusive vamos falar o Instagram, inclusive tá mudando. Vai ter mudança também. Vai ter mudança também. Muita mudança, tá todo mundo crescendo, tá tudo crescendo, tá tudo né? Mudando, tá tudo mudando. E a gente tá o quê? Na mesma frequência do Só por Elas, que tá fazendo essas grandes mudanças nas mulheres. Então, acompanhem, fala o seu Instagram. Maquilane, M-A-C-K, eu sempre tenho que soletrar, né? Maquilane.soares. A gente vai colocar o arrobazinho aqui, edição, fala que é seu Instagram. Kelly, com 2 L's e Y, .rossoni. Também vai colocar uma arrobinha aqui. Com R de rainha, por favor. E eu não posso deixar também de deixar meu Instagram aqui, a Viviane_Bergamo. Eu também falo bastante de comportamento humano, comportamento através das energias femininas e masculinas. E eu vou deixar um QR Code aqui para você poder baixar um e-book totalmente gratuito para você poder aprender um pouquinho mais sobre essas energias também, que é um assunto que a gente também até abordou no último Sim. Elas por Elas. E também acrescenta bastante na vida das pessoas, porque nada mais tudo a mesma coisa, e são técnicas e formas e maneiras da gente conseguir ajudar as pessoas a melhorarem seus comportamentos, né, a lidar com isso. Como o elo que nós falamos, né, que as mulheres têm, que as mulheres acabam criando, isso são técnicas, são formas que vão sendo complementares, né? Tudo que a gente puder complementar para melhorar o nosso estado, para evoluir, para melhorar o nosso estado mental, físico, espiritual, que seja. E tudo isso que você está falando agrega, né? Ao que nós estamos falando aqui desde o começo, né? Com certeza, com certeza.
Falem pra câmera, deixem os seus recados. O Elas por Elas também tem o Instagram Elas por Elas. Vai mudar, vai crescer. Vai mudar. Mas ele já existe, né? É o Elas por Elas. Elas por Elas.013. Lá tem muito depoimento das participantes, tem bastante depoimento lá nos destaques. Entra lá, dá sua curtida, segue lá, porque tem muita coisa boa vindo aí. Com certeza. E quero agradecer a presença de vocês. Vocês sabiam que a gente já tá com mais de 1 hora de programa? Eu acredito. Sério, 3 mulheres falando, gente. Impossível. Impossível mais de 1 hora. Né? Mais de 1 hora. Mentira. 3 mulheres falando, vai conseguir falar 1 hora? O timer ali, tá com 50 minutos. E ele começou com o timer 10 minutos depois que a gente começou aqui a falar. Então, estamos com 1 hora de programa. Dá pra ficar mais até uns 30? O Vitor contribuiu. Mais uns 30 não minutos, é? pode, Vitor? Por isso que até o Vitor contribuiu para mostrar que quando a pessoa fala, eu ouvi isso ontem lá no evento, você lembra disso? Quando quem está de fora fala, tem muito mais poder de convencimento do que quem está falando. Sim. Então, por que eu pedi? Porque ele estava de fora, ele estava vendo tudo da terceira pessoa. Com certeza. Ele estava vendo tudo sem emoção. E olha a percepção que ele teve. Com certeza. Então, acredito, inclusive, que no próximo episódio nós devemos trazer uma convidada do Elas por Elas, agora só por Elas, para trazer, inclusive, depoimentos aqui dentro do nosso TauriCast. Vamos trazer. Já, na minha cabeça já está aqui. Quem que eu vou trazer? Quem já sei. Podemos convidar essa moça que deu espaço grandioso. E quando você falou de dinheiro, eu aumentando mais o tempo. Quando você falou de dinheiro, as pessoas podem pensar assim, mas ela tem. Não. Ela não tinha. Não. Ela deu um passo de fé, de conhecimento, de confiança e na certeza de que ela vai prosperar, ela vai crescer como ela cresceu num ponto alugado. Uma questão é isso mesmo, posicionamento, liderança, confiar também, o processo de confiar em si próprio, que você vai, né, você vai dar o próximo passo, você vai conseguir alcançar o próximo passo. Eu acredito que o Só por Elas agora, né, que agora é Só por Elas. Só por Elas. Tem uma missão muito diferenciada em ajudar mulheres realmente a se encontrar mais na vida, a poder aprender a dar esses passos que muitas vezes a gente não aprende dentro de casa. Sim. Ou ao contrário, né? A gente vive dando passo e não aprende a aceitar a ajuda que você pode dar um passo de mão dadas com alguém. Sinto que esses lados aí que a gente sempre está precisando trabalhar. Muito obrigada, meninas. Deixem aí uma dica aí para quem está nos assistindo e vem só por elas. Falar, só por elas. Bom, o que eu poderia dizer, né? Se você está cansada de ter os mesmos resultados ou, de repente, nenhum resultado, mude as ações. Procura ver o que você está fazendo que não está te trazendo o resultado esperado. Porque talvez as ações que você está repetindo estão fazendo você não sair do lugar. Quando você não consegue avançar, isso causa uma frustração. E se você vier para elas, só por elas, você com certeza terá muitos insights, muitas transformações e muitas conexões que vão fazer com que você possa ir de peito aberto, acreditando em você, acreditando na sua capacidade. Então, só vem, dá essa chance para você. Nós estamos aqui realmente para te acolher, né? Com todo o amor, com todo o carinho, e nós queremos ver o seu sucesso, porque o seu sucesso não tem nada melhor, né, do que a gente ver uma pessoa trazer um resultado de algo que nós fomos ali uma ferramenta, porque quem vai fazer, na verdade, é você. Nós só vamos te ajudar a enxergar isso. Muito bom. Bom, nós poderíamos dizer tudo que você vai vivenciar, tudo que você ouviu aqui, do que acontece, quais foram os resultados, porque tudo que acontece aqui é muito pequeno se comparado aos grandes resultados que essas mulheres estão tendo pós-evento. Então, eu poderia dizer que você vai sair renovada, restaurada, com a sua autoestima elevada, você parando para fazer algo que você normalmente não faz, que é se olhar, se conectar com você, se permitir se conectar com outras mulheres.
Eu poderia dizer que você vai sair daqui muito melhor, ainda melhor do que você já está. Mas você só vai saber disso se você estiver aqui, se você participar. Então, nós estamos aqui só por elas. Nós estamos aqui só por você. E, como eu disse no começo, o Elas por Elas não são para aquelas mulheres que querem, são para aquelas mulheres que acreditam que precisam, estão dispostas a dar o primeiro passo, dar mais um passo em direção a si mesmas, a sua essência. Então, só vem. Só vem. Muito bom, muito bom. Vamos olhar para aquela câmera e vamos fazer um convite? Venha. Venha, só por elas. Só por elas. Vem. É isso aí. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, batendo esse papo e falando sobre mulheres, falando mais sobre essa conexão feminina, que realmente acredito que é o que a gente veio aqui nessa vida para evoluir. Muito obrigada. Exatamente. Obrigada, Nós que agradecemos. Viviane. Obrigada, Mac, mais uma vez. Beijos. Obrigada, beijos. E você aí que está nos escutando, está nos vendo, já deixa um comentário aqui e venha só por elas. Diga se você tem alguma crença limitante, alguma crença que você gostaria de trabalhar, algo que você esteja precisando, e com certeza a gente vai estar respondendo para estar te ajudando. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, pelo seu tempo. Até mais, até o próximo TaoriCast. Tchau!